Os carboidratos são os compostos orgânicos mais abundantes do mundo vegetal. A gente encontra nos alimentos principalmente na forma de amido e também celulose. E outros tipos, tem outros tipos também, mas são os mais comuns. O carboidrato normalmente é o macronutriente mais abundante da dieta. Por qual motivo será que o carboidrato normalmente é mais abundante? Pensando na população mundial. A maior parte da população mundial come mais carboidrato, concorda? É mais barato. É mais barato e é mais sustentável para o planeta também. Porque se todo mundo começasse a fazer dieta cetogênica no mundo, ia dar merda. Certeza. Então um dos motivos realmente, o carboidrato ser o macro mais abundante na dieta é barato e porque muitos nutrientes que a gente precisa estão em alimentos que têm carboidratos, Os carboidratos eles podem ser divididos em carboidratos monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Antigamente usava essa denominação aqui, carbo simples e carbo complexo. Só cuidado, porque isso daí gera confusão, tá? Por que gera confusão? Porque tem gente que acha... E já vi na faculdade as professoras falavam o que? Abobrinha, Tipo, não coma carbo simples, coma carboidrato complexo. Espera aí, mas carbo simples é ruim? É ruim porque a absorção é rápida, glicose, frutose e galactose. Espera aí, mas esse carbo aqui está em qual alimento? Esse é um ponto muito importante quando se fala de nutrição. A gente tem que olhar o contexto, a matriz alimentar. Acima de tudo, não dá para ficar falando só de macronutriente. Por quê? Porque quando você vai estudar digestão, absorção, o impacto metabólico, você não está olhando o macronutriente. Você está olhando o alimento. Essa glicose aqui, ela pode ser absorvida rapidamente ou lentamente, depende de onde ela vem. Se você usar a glicose pura, assim, monossacarídeo, que é dextrose, suplemento. Dextrose é glicose, tá, pessoal? Então, a estrutura mais simples, glicose, frutose, galactose, monossacarídeo. O intestino só absorve o carboidrato nessa forma, tá? O intestino ele não consegue absorver o carboidrato se ele tiver assim. Por exemplo, glicose e frutose ligadas formam sacarose. Sacarose a gente encontra basicamente açúcar, Todo açúcar é formado por sacarose. Outro disacarídeo bem conhecido é a lactose. O que é a lactose? É a ligação da glicose com a galactose. Então, o nosso intestino ele só absorve o carboidrato na forma de monossacarídeo. Então, precisa ter uma quebra enzimática aqui. Quem faz essa quebra aqui é uma enzima chamada sacarase. E quem faz essa quebra aqui da lactose é uma enzima chamada lactase. E se você pegar uma estrutura maior de carboidratos, por exemplo, o amido ele é resultado da ligação de várias moléculas de glicose. Não é desse jeito tosco que está aqui, mas só para ficar fácil de entender. Então o amido, que é a principal forma de carboidrato que a gente encontra nos alimentos, na farinha, no arroz, na batata. Certo? Antigamente se chamava de carboidrato complexo, Mas como eu falei, esse termo gera confusão. O amido, então, ele não tem como ser absorvido integralmente, você precisa de enzimas para quebrar as ligações aqui.
Quem quebra essa ligação? Uma das enzimas é a amilase. A amilase que você tem na boca, a amilase salivar, que é a pitialina, e tem a amilase pancreática, que é a mais importante, que vai fazer a quebra do amido. Bom, aqui está a estrutura da glicose, frutose e elas ligadas, formando a sacarose. O que mais? Existe também oligosacarídeos. Na verdade, isso aqui é menos utilizado, mas enfim. Oligosacarídeos, alguns bem conhecidos. A maltodextrina é um oligosacarídeo, né? Por isso que chamava de carbo complexo a maltodextrina, só que é um carbo complexo de absorção bem rápida, né? Tanto que normalmente na nutrição esportiva se usa maltodextrina e dextrose, né? As duas têm uma absorção muito rápida. A maltodextrina, apesar de ser aqui um oligosacarídeo, essa quebra dela é muito rápida. Então a absorção é 15 minutos, 20 minutos. Então quando você precisa de uma fonte rápida de carboidrato, é uma boa ideia usar maltodextrina ou dextrose, né? Existem oligosacarídeos que não são digeríveis, como a rafinose que tem no feijão, tá? Então essa quebra aqui, a gente não tem enzima para quebrar essas ligações aqui da rafinose, certo? Esse tipo de carboidrato que não é digerível, a gente chama de fibra alimentar, tá? Outro exemplo de fibra é a celulose, porque essas ligações químicas da celulose, a celulose é formada por glicose ali, né? Só que a ligação química da glicose na celulose, ela não é quebrada. As nossas enzimas não conseguem quebrar. Então esse carboidrato aqui não vai ser absorvido, né? Esse carboidrato que não é digerível, a gente chama de fibra alimentar. Então fibra a gente considera sem calorias, né? Não tem caloria. Então, as fibras, elas basicamente, elas são carboidratos não digeríveis, mas por mais que elas não sejam absorvidas, elas geram repercussões metabólicas importantes para o nosso corpo, né? Porque quando a fibra está lá no trato gastrointestinal, e normalmente quando você está comendo um alimento, normalmente você está comendo um alimento, uma matriz alimentar que tem vários outros nutrientes envolvidos. Vou pegar o feijão, por exemplo, né? É uma matriz alimentar meio complexa. Você tem amido ali, você tem proteína, você tem bastante fibra, certo? Então, essa fibra, normalmente, ela vai tornar a absorção da glicose, da quebra desse amido, mais lenta, né? Então, por isso que alimentos que têm fibra, normalmente, vão ter um índice glicêmico mais baixo. E, além de, se você tem uma absorção da glicose mais lenta, a insulina também vai subir mais lentamente. Então, alimentos que têm fibra, eles melhoram o controle glicêmico insulinêmico. Além disso, a fibra pode diminuir os níveis de colesterol, o LDL. Por quê? Porque a fibra, ela consegue aumentar a excreção dos sais biliares. Os sais biliares, eles são produzidos a partir do colesterol. Lá no fígado eles são produzidos. E esses sais biliares são importantes para o processo de digestão das gorduras. Então, quando você tem um aumento na ingestão de fibra, você faz com que o teu corpo excrete mais sais biliares pelas fezes. Porque o corpo ele consegue normalmente aproveitar reciclar esses sais biliares e usar o colesterol novamente. Quando você tem aumento da ingestão de fibra, basicamente você obriga teu corpo a excretar mais sais biliares e, consequentemente, isso vai diminuindo os níveis de colesterol. A fibra também aumenta o volume do bolo fecal. Algumas fibras são interessantes para tratar constipação, né? E algumas fibras, normalmente a gente fala fibras solúveis, podem ser fermentadas. Nem toda fibra solúvel é fermentável e nem toda fibra insolúvel é não fermentável, né? Então, algumas fibras podem ser fermentáveis. Essa fermentabilidade às vezes incomoda a gente, né? Mas normalmente traz benefícios para o nosso organismo, tá?
Porque quando o nosso corpo está ali, as bactérias, a microbiota está utilizando essas fibras, vai acabar produzindo algumas substâncias que têm benefícios para a saúde do intestino e do organismo. Inclusive, isso pode gerar mais saciedade. Então a gente tem um suporte epidemiológico forte de que quando você tem uma ingestão aumentada de fibras, você tem um maior controle do peso corporal